Profissões do futuro. Tudo bom? Meu nome é Edward Silva Filho, sou cientista na área da computação, além de outras 30 especializações, mas hoje em Profissões do Futuro eu quero falar sobre o Data Science, né, que é a ciência de dados, que é uma profissão que está muito em alta. Você pode não acreditar, mas por exemplo, aqui em São Paulo se está pagando até 20 mil reais para um profissional que está não somente em alta, como tem bastante demanda e principalmente tem tido a falta desse profissional. E eu quero falar sobre isso. Primeiramente, da onde que eu tinha esses números? Poxa vida, 20 reais. Simples, eu conheço várias empresas que estão precisando desse perfil profissional e estão oferecendo esses valores. Não acredite em mim? Faz o seguinte, acesse o LinkedIn, por exemplo, faz uma pesquisa rápida do quanto esse profissional tem sido requerido pelo mercado. E por que ele está em falta? O que ele faz? Da onde ele vem e como principalmente você pode se tornar um? Bem, vamos por partes, muitas perguntas e vamos diretamente às respostas. O Data Science, galera, para quem não sabe, é a evolução do antigo DBA, o cara que criava, na verdade, que implementava o sistema gerenciador de banco de dados. Então ele escolhia lá, por exemplo, que a melhor opção para uma empresa XYZ era o Oracle, o Sybase, o SQL Server, etc e tal. Mas o Data Science é muito além disso, ele é um conjunto de habilidades. Só para você ter uma ideia, um dos quesitos específicos que as empresas estão pedindo é que a pessoa tenha formação em matemática. Sim, a grande, boa e velha, eterna e universal matemática. Porque o que acontece? O Data Science ele trabalha com o quê? Ele cruza informações, ele cria algoritmos inteligentes, tá? E isso independe de qual seja a ferramenta. Não importa se ele vai fazer isso no Excel, numa linguagem de programação, sei lá, como por exemplo no Python, ou se ele vai usar, enfim, XYZ, não importa a ferramenta a tecnológica. O fato é que ele vai criar algoritmos inteligentes que vai cruzar informações de diferentes bases de dados para projetar a empresa com relação aos seus próximos passos. Então, por exemplo, só dar um exemplo rápido e prático. Eu vou sintetizar numa frase só. O Data Science nada mais nada menos é do que a ciência de dados com base no comportamento. Sim, ela vai procurar o que? Ela vai procurar prever. É como se fosse a bola de cristal da tecnologia atual. Exatamente, se for para resumir numa palavra só, seria essa: bola de cristal. Como assim bola de cristal? É magia? Quase isso. Mas na verdade é ciência aplicada, com bastante lógica, com bastante cálculo, aonde, no caso do cientista de dados, ele vai cruzar diferentes bases para poder, não é um trabalho de mineração de informação, mineração de dados, não. É um trabalho comportamental. Por exemplo, prático e simples. Imagina que você costuma fazer compras num determinado e-commerce. Então, com base nos comportamentos, não só de navegação, de compra, etc e tal, o Data Science ele vai procurar prever novas formas, meios e caminhos da empresa através daquelas bases de dados dos consumidores interessados em seus produtos, para que ela consiga criar uma nova estratégia, não só na parte de marketing, mas na parte de prospecção, enfim, e na parte também de relacionamento com o seu cliente. Então o que acontece? Ele pega dados de diferentes bases, e isso independe da tecnologia, o conjunto de servidores, etc e tal, e ele consegue entrelaçar esses dados para poder criar projeções futuras. Com isso, não só se criar novas metas, mas também e principalmente também eliminar gargalos dentro dos processos da empresa, tá? Então o que acontece? Não é só uma questão de pensar em vender serviço ou produto, mas é uma questão também de otimizar processos internos, tá? É um conjunto, é um mix. Você deve estar imaginando, poxa, então o cara tem que manjar de banco de dados, o cara tem que manjar de fórmulas, o cara tem que ser matemático. Sim, é um conjunto de tudo. Não se paga um salário exorbitante desse, né? Pelo menos para a nossa média aqui no Brasil, não se paga um salário desse sem você, resumindo, ter uma pessoa qualificada. Por isso que é tão difícil achar. Só para você ter uma ideia, tem muitas empresas que o Data Science ele só ganha menos que o CEO da empresa, tá? Então, só para que você tenha essa bola de cristal vai ser a bússola para dar a direção do caminho, não só em relação a ações futuras da empresa, mas em relação a processos internos, tá? Então o que acontece? O Data Science, e aí vai a dica para vocês, hoje o que está se falando de tecnologia? Falando de ferramenta, tá? Falando de ferramenta. Habilidade, já disse, tem que ser boa em matemática, de preferência ter formação em matemática, ou pós-graduação, alguma coisa assim.
Tem uma lógica de programação excepcional, tá? É importante. Entender de processos, entender de algum banco de dados você tem que dominar, tá? Não importa, sei lá, se o Sybase, SQL Server, os que estão mais em moda aqui, moda não, né? Que banco de dados não dá para ter ou se dar o luxo de ter moda. Normalmente, grandes instituições que têm bancos de dados, elas demoram décadas para mudar. Então, mas pelo menos dominar um banco de dados de grande porte, como por exemplo SQL Server, Oracle, entre outros mais. O fato, linguagem de programação que eu tenho visto que está bastante em alta é o Python. Sim, o Python. O Python está super em alta, tem muita gente que até prefere utilizar, no caso quem é programador, o Python do que por exemplo o Excel. Então assim, na prática, o cientista de dados, ele vai criar fórmulas, né? Vamos falar assim de uma forma bem graúda, fórmulas inteligentes para poder otimizar e enxugar os processos da empresa, não só internamente, ok? Como também os próximos passos que serão dados. Então, vamos dizer assim, na prática seria um estrategista de ações futuras e um otimizador de ações no presente. E o que é interessante é o seguinte, é que o Data Science, ele consegue até, inclusive, é utilizado também na parte de marketing. Observe que ele está em diferentes frentes. É o marketing, é o relacionamento com o cliente, otimização de processos dentro da empresa, etc, etc e tal. Quer dizer, a importância dele é vital para uma empresa, tá? Então, você que está aí pensando em adentrar neste mercado e se tornar, né, esse mix de profissões, que pode-se dizer que o Data Science, o cientista de dados, é um mix de várias habilidades, né? O meu conselho é, procure se inteirar bastante em termos de habilidades, lógica de programação, matemática, e na parte de ferramentas de programação, pelo menos domina o Excel, meu pai do céu, misericórdia, pelo menos o Excel, e de preferência algum banco de dados, tá? Então esses são os primeiros passos que eu posso te dar. Dá uma pesquisadinha no LinkedIn, tem lá todas as páginas das empresas, as vagas, e dentro do perfil das vagas tem as habilidades que são necessárias para ser um Data Science, tá? Isso é muito importante e essa é uma profissão que, vamos dizer assim, começou como faz pouco tempo, mais ou menos uns 3 anos, e a tendência é só crescer. A economia, hoje, se a economia está deslanchando, já está tendo grande requisição desse profissional no mercado e não se encontra, ou seja, o mercado tem muita demanda, porém não tem profissional, por isso está se pagando tão bem. Quando a economia começar a aquecer, a tendência é a requisição, ou seja, a necessidade desse profissional aumentar, se pagar talvez até mais, porém, se você não estiver preparado, essa boquinha não vai ser sua, tá ok? Então, só queria estar compartilhando com vocês aqui, hoje, que é Data Science, que é o cientista de dados. A gente vai explanar com mais detalhes à frente. Fica conosco aqui, se inscreve aqui no canal da Camaleão Digital, que vamos estar compartilhando sempre dicas com vocês. E, antes de eu terminar, tem um link aqui, que eu queria estar puxando um gancho para convergência, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial e Data Science. O que isso tem a ver? Tudo! Tem um link aqui, uma sugestão de uma série que está passando na Netflix, bem legal, que aborda isso de forma bastante dinâmica, claro que com uma trama, com aventura, ação, etc e tal, que é Better Than Us, Melhor do que Nós, é uma série do Netflix que tem aquele que de Blade Runner, tá aqui embaixo o link com a minha crítica, mas o que eu acho legal nessa série, principalmente, é a sua dinâmica de mostrar como a realidade aumentada, a realidade virtual, inteligência artificial e Data Science vão se convergir e se tornar uma coisa só, de um jeito que você não sabe quem é um, quem é outro, porque na realidade um se conecta e precisa do outro, tá? Então essa série mostra isso de uma forma bastante fantástica. Você que curte aí Black Mirror vai ver que não é teoria da conspiração não, já é algo que estamos vivendo e a tendência é só aumentar mais, mais e mais, tá ok? Então fica conosco aqui pelo Camaleão Digital, foi um prazer enorme ter compartilhado essa dica com você. Até lá!